Olá, caros ouvintes. Fico muito feliz com sua presença para mais uma leitura do livro Into the Code. Vamos começar. Capítulo 19. Acho que ouvi um avião, disse Amélia, largando o coelho que estava esfolando e correndo por entre as árvores em direção ao lago. Só daqui a 2 semanas, gritou Caleb atrás dela, com o coração tomado pela tristeza. Pelo som, ele soube que ela estava certa. Era um avião. Caleb correu até ela, virando-a para que o encarasse. Não quero que você vá embora, disse ele, envolvendo-a pela cintura e tentando puxá-la de volta para a sombra dos pinheiros. Não depende de você, disse Amélia, com os olhos marejados enquanto se afastava dele. Eu tenho uma vida lá fora, Caleb. Tenho um noivo, amigos. Não posso ficar aqui, e você não pode me obrigar. Amélia, disse Caleb, puxando-a de volta para seus braços e beijando seu rosto freneticamente. Amélia, por favor, não vá. Ninguém lá fora sabe que você sobreviveu à queda. Podemos ficar aqui para sempre, só nós dois. Vá se esconder na floresta. O piloto nunca vai saber. Eu irei com ele vender nossas peles e artesanatos, e depois voltarei. Ficarei fora por no máximo 2 dias. Lutando para escapar de seu abraço de ferro, Amélia soluçou. Não, disse ela asperamente, afastando as mãos dele e correndo em direção ao lago. Não, Caleb. Por favor. Não faça isso. Eu vou para casa. Ao ouvir o avião pousar na água, Caleb soube que era tarde demais. O piloto a tinha visto. Amélia, ele exclamou com lágrimas nos olhos. Eu te amo. Desculpe, respondeu ela voltando-se para ele. Preciso ir. Sem dizer mais nada, ela correu em direção ao lago, agitando os braços freneticamente no ar. Caleb a observou fugir dele, com o coração se partindo à medida que ela se distanciava cada vez mais. Embora soubesse que o avião chegaria em breve, ele rezava para que nunca chegasse. Sempre que se permitia pensar na partida de Amélia, não conseguia imaginar sua vida voltando a ser como era antes. Estaria sozinho novamente, o que alguns meses atrás não o incomodaria, mas agora parecia uma sentença de morte. O sol brilhante do Alasca brilhava através da janela enquanto Amélia terminava de guardar o resto de suas coisas na mochila. Ela separou as coisas que Caleb lhe emprestara, não querendo pegar nada que ele pudesse precisar. Acariciou com carinho as luvas de pele que ele a ajudou a fazer com um dos coelhos que ela ajudou a caçar. Colocando-as de lado na pilha de coisas de Caleb, fechou a aba e puxou o zíper. O piloto está pronto para partir, disse Caleb, parado junto à porta, desejando apenas trancá-la e impedir que Amélia saísse. Acabamos de carregar o resto das minhas coisas. Ao ver que ela havia terminado de arrumar as malas, ele entrou, passou por trás dela e pegou sua bolsa. Caleb, disse ela tocando seu braço. Por favor, entenda. Se eu não tivesse uma vida para a qual voltar, adoraria ficar aqui com você, mas eu tenho uma vida, um noivo, até mesmo uma empresa para a qual voltar. Eu sei, disse ele com a voz embargada pela tristeza. Vamos, o piloto quer decolar antes que seja tarde demais. Olhando ao redor do quarto, ela não viu mais nada que lhe pertencesse. Estendeu a mão, tocando reverentemente a pele de caribu sobre a cama, lembrando-se das noites que passara sob ela com Caleb. Da sensação do corpo dele enquanto exploravam os corpos um do outro. Reunindo coragem, Amélia endireitou os ombros e voltou para sua vida, fechando não apenas a porta da cabine, mas também a porta do seu coração. Assim que o avião pousou em Anchorage, Amélia soltou a mão de Caleb, que apertava com força, e agradeceu a Deus por terem chegado em segurança. Durante o voo, o piloto não parava de falar, entusiasmado, sobre o herói que seria. Ele explicou que uma busca massiva foi iniciada quando o avião dela foi dado como desaparecido, mas que as buscas se estenderam por mais de 160 quilômetros ao norte de onde ele realmente caiu. Nossa, ela suspirou. Alguma notícia sobre meu noivo? Dale Hamilton? Ah, ele! Respondeu o piloto por cima do barulho do motor. Ele estava pagando a todos os pilotos de avião que encontrava o dobro, às vezes o triplo da tarifa normal, para que o levassem até lá para que ele pudesse procurar você. Ele fez isso? Perguntou ela, sem surpresa ao saber que ele havia continuado as buscas. Sim, confirmou o piloto. Ele não queria desistir, mas depois de um tempo até os pilotos mais gananciosos começaram a dizer que não havia esperança. Ele finalmente voltou para o Texas depois de 2 meses. Um homem derrotado. Ai, Dale, suspirou Amélia,
olhando pela janela para a paisagem urbana que se aproximava. Caleb estendeu a mão lentamente, certificando-se de que o piloto não percebesse, procurando a dela. Não, ela sibilou, puxando a sua para longe do alcance. Ao aterrissarem, Amélia foi imediatamente cercada por repórteres, equipes de filmagem e policiais rodoviários, que a bombardearam com perguntas. Conforme a multidão a cercava, ela perdeu Caleb de vista enquanto era conduzida ao terminal. Ela repetia incessantemente a história de sua sobrevivência na natureza selvagem com a ajuda de Caleb. Ao ouvirem o nome dele, os repórteres que faziam a entrevista pararam e se entreolharam. Você quer dizer Caleb Dulac? Perguntou um deles. Sim, afirmou Amélia. O sobrenome dele é Dulac. Pensei que ele estivesse morto, disse o repórter. Claro, se alguém pudesse sobreviver lá fora, seria ele. Bem, concluiu o outro, acho que temos tudo o que precisamos. Enquanto a multidão se dispersava, Amélia procurou por Caleb e o viu transferindo seus fardos de peles e couros do avião para a carroceria de uma caminhonete bem velha. Ao tentar se aproximar dele, ela foi interceptada por um policial rodoviário. Se a senhora tiver um momento, disse ele parando à sua frente. Temos algumas perguntas a lhe fazer sobre o acidente. Pode esperar? Perguntou ela, tentando passar por ele. Só preciso de um segundo para falar com o Caleb. Caleb? Perguntou ele, virando-se para ver de quem ela estava falando. Dulac! Gritou ele, agitando o braço. Filho da mãe, é você? E aí, Glenn? Chamou Caleb, com um sorriso no rosto enquanto fechava a porta traseira. Os dois homens atravessaram a curta distância, se abraçaram. Embora não conseguisse ouvir o que eles diziam, Amélia tinha certeza de que estavam falando de tempos antigos. Logo outros soldados se juntaram a eles, e Caleb mais uma vez se perdeu para ela. Senhora! Ela ouviu alguém dizer atrás dela. Posso colher seu depoimento. Amélia se virou e viu um policial mais jovem parado atrás dela. Você não vai participar do reencontro? Perguntou ela, gesticulando para a multidão ao redor de Caleb. Sim, senhora, respondeu o jovem. Só pensei que a senhora gostaria de terminar logo esta parte para poder ir embora. Obrigada, disse ela com um suspiro pesado, aliviada por finalmente ver o fim daquele pesadelo. Quando ela terminou de prestar depoimento, o policial fechou seu caderno e olhou para o grupo que ainda cercava Caleb. Entramos em contato com seu noivo, disse ele distraidamente, querendo participar da conversa. Ele mandou uma mensagem dizendo que a secretária dele fez reservas para você no hotel Captain Hook e que ele ia pegar o primeiro voo. Posso ligar para ele? Perguntou Amélia. Ele disse que ligaria para você no hotel quando chegasse à sua primeira escala, explicou o policial. Está bem, suspirou Amélia, desanimada. Há um carro à sua espera para levá-lo ao hotel se quiser, disse ele, apontando para um carro executivo estacionado ao lado de um hangar próximo. Obrigada, disse Amélia, lançando mais uma olhada para Caleb. Sabendo que uma ruptura limpa seria melhor, se não menos dolorosa, ela apertou a mão do policial e pegou sua bolsa.